Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Iniciamos aqui a nossa transmissão da noite. Vamos aqui para a nossa leitura de preparação, continuando com o livro Conduta e Espírito, uma psicografia de Chico Xavier com Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. Lição 21, perante a criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Isso aí, né, gente? Vamos educar as nossas crianças para termos adultos certamente melhores, não é? Então vamos juntos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, esse amigo querido, pedindo humildemente que nesta noite ampare a cada um de nós, envolva-nos em vibrações de paz, que possamos receber o tratamento que necessitamos através das equipes incansáveis do Lar Assistencial Maria de Nazaré, Lamana. Dá-nos, Senhor, tudo aquilo que necessitamos, a nossa paz interior. Dá-nos, sobretudo, condição de lucidez para entendermos as provas, as vivências da nossa encarnação, de modo que a cada dia tenhamos em nosso coração motivos de resignação, de paz interior. Ampara todos aqueles, Senhor Jesus, que sofrem das doenças do corpo, das doenças da alma, que possam encontrar sempre em Teu Evangelho um caminho seguro para seguir. Assim damos por aberta as nossas atividades da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então, eu vou chamar logo aqui a minha amiga Kênia Luiza. Boa noite, Kênia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Kênia, seja muito bem-vinda. Nós temos a certeza que hoje você nos trará reflexões muito felizes, dando continuidade aí ao livro Boa Nova. Minha amiga, boa palestra. Já daqui a pouquinho a gente se vê, tá bom? Qualquer coisa, só chamar, tô aqui. Obrigada, Alex. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma reflexão aí sobre esse livro que é muito maravilhoso. Mas antes, eu queria contar para vocês um pouquinho, brevemente, como é que foi a nossa campanha mundial do Evangelho no Lar, que aconteceu no último sábado, dia 19. Vocês lembram que na semana passada eu vim aqui fazer o convite, né? Perguntar quem gostaria de receber em seu lar a nossa visita. Então nós tivemos a realização de 19 cultos, 19 famílias receberam a caravana, né? E aí nós pudemos juntos falar com Jesus, chamar Jesus para perto de nós. Foi muito emocionante, foi muito especial realmente. Eu tenho certeza que os caravaneiros acabaram por receber muito mais do que os lares que nós visitamos. Lembrando que foi virtualmente, né? Essa visita foi virtual. Então, essa campanha mundial, ela aconteceu no último sábado, mas todos aqueles que tiverem interesse em receber a visita dos caravaneiros, né, virtual, para fazer o culto junto em casa, podem pedir a qualquer momento. É só mandar o nome e o telefone para o e-mail cultonolar@gmail.com. E aí a gente entra em contato com vocês e agenda direitinho para a gente conseguir fazer o culto juntos, tá bom? Então, muito obrigada a todos que receberam a gente nos lares, agradeço aos caravaneiros, trabalhamos juntos aí nessa campanha que foi de muito sucesso. Então, agora sim, né? Eu agradeço o convite mais uma vez, é sempre para mim uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, principalmente para falar de Jesus. O Haroldo Dutra Dias, ele fala que se a gente pudesse resumir, né, todo o ensino de Jesus numa única expressão, essa expressão seria o reino de Deus. A mensagem central do Evangelho segundo o Espiritismo, ela gira em torno do reino de Deus, né? Essa expressão, ela está presente ali em quase todo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E
no tempo de Jesus, as pessoas, elas conheciam bem, né, os reinados, os reis, elas sabiam bem o que era isso, né? E hoje a gente sabe porque a gente ainda tem no nosso mundo algumas monarquias. Então a gente sabe o que é um rei e o que é um reinado, né? Mas o reino de Deus, ele é bem diferente, né, dos reinados que a gente conhece habitualmente, os reinados da terra, né? Por quê? Porque as implicações do reino de Deus, elas dizem respeito ao nosso mundo íntimo. É claro que, num sentido mais amplo, né, elas também dizem respeito ao universo todo, né, toda a criação de Deus. Então, o reino de Deus, ele tem duas dimensões. A dimensão que é interna, que é aquela que diz respeito à intimidade da criatura, e a dimensão externa, que é o ambiente onde essa criatura ela está inserida, né? E isso vai de acordo com a evolução de cada um. Então, é o rei que vai determinar, num reinado, como que as coisas vão funcionar, né? É ele que vai estabelecer as leis que vão reger esse reino. É ele que vai julgar os conflitos que possam existir entre os habitantes. Mas, curiosamente, Deus, né, o rei desse reinado, ele estabeleceu como uma lei do seu reino o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Então, cada criatura pode, inclusive, viver uma vida totalmente diferente, totalmente contrária às leis divinas. Deus permite que os seus filhos tenham propósitos que possam ser contrários àqueles propósitos que Ele mesmo fixou. Se Deus é o Rei soberano da criação, né? Se Ele é o Criador de todas as coisas, né, de todos os seres, por que Ele permitiria, né, que nós fôssemos algo contrário ao que Ele estabeleceu como uma meta para a gente, como um propósito? Por que Deus permite que exista, paralelamente ao seu reino, que é um reino de amor, um reino de justiça, por que Ele permite que existam reinos que são reinos de injustiça, reinos de ódio, de perseguição, de preconceitos? Por que Ele permite reinos de desigualdade, de sofrimento? Como que Deus pretende transformar esses reinos todos em unidades do seu próprio reino? E aí, tratando dessas questões todas, a gente tem o capítulo 6 do livro Boa Nova, que é esse livro maravilhoso aqui, que a gente está estudando esse mês. Ele está aqui pertinho, porque eu vou colher algumas informações dele ao longo do nosso estudo. Esse livro maravilhoso foi psicografado por Chico Xavier, né, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E Humberto de Campos, gente, ele foi um cara diferenciado. Ele foi um grande escritor, um grande poeta brasileiro. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, inclusive. E ele escrevia como ninguém. Ele viveu uma vida toda dedicada à literatura. Então, imaginem como ele escrevia bem, como ele escreve bem, né? Além disso, né, ele era um grande conhecedor da história mesmo, a história da humanidade. Alguns anos antes dele desencarnar, ele se tornou espírita, depois do desencarne de uma filha dele. E aí ele passou então a colocar todo o seu talento a serviço do Cristo. E aí no início aqui do livro Boa Nova, ele fala que lá no mundo espiritual existem muitas histórias, com imagens, inclusive, imagens precisas sobre a vida de Jesus. Eu fico imaginando que riqueza, né? Como não deve ser perfeito. E aí ele escolheu, então, 30 dessas histórias para poder relatar nessa obra, que é o livro Boa Nova. E aí o título do capítulo que a gente vai comentar hoje é Fidelidade a Deus. Fidelidade. Essa palavra, fidelidade, ela vem do latim fidelis. E ela significa confiança ou fé. E aí, quando a gente fala de fé, por muito tempo, a gente construiu um conceito equivocado sobre fé, né? A gente acreditou que fé significava acreditar. Mas
isso não é verdade. Porque o radical da palavra fé, ele significa confiar. Não é acreditar, é confiar. É construir fidelidade. Mas, para a gente poder confiar e para a gente poder ser fiel a alguém, a gente precisa primeiro ter uma relação, né, com essa pessoa. A gente precisa ter um relacionamento com essa pessoa para poder confiar nela, para poder ser fiel a ela. E aí, nesse caso, né, fidelidade a Deus, estabelecer um relacionamento com Deus de forma que a gente possa confiar nele e que ele possa confiar em nós, não é uma tarefa tão fácil, né, porque não é qualquer relacionamento. Precisa ser, imagina um relacionamento com Deus, né? Precisa ser sólido, precisa ser um relacionamento forte, seguro, íntimo, né? Muito profundo. Precisa que seja assim, para que exista confiança. E aí você me pergunta, tá, mas o que o reino de Deus tem a ver com isso? O reino de Deus, ele só vai se constituir nessa relação entre a criatura e o Criador. Toda vez que um ser, ele decide conscientemente, ele decidiu estabelecer uma relação com Deus, entrar em uma relação profunda com Deus, ele começa naquele momento a construção do reino de Deus. O reino de Deus, às vezes a gente acha que ele começa na sociedade, na coletividade. A gente não vai ver o reino de Deus ser edificado no mundo antes que ele comece a ser edificado na intimidade de cada um de nós. Jesus, que já passou por essa fase, né, que a gente está tentando, ele já conquistou aquilo que a gente está buscando, ele já conquistou o reino de Deus, né, ele já conquistou, já é fiel a Deus. Ele não deixa de ressaltar as dificuldades, né, os desafios, as lutas que esse relacionamento vai exigir da gente. Humberto de Campos, ele fala que depois das primeiras pregações ali de Jesus, né, quando ele vem falar disso, ele vem falar a respeito dos trabalhos árduos, né, dos sacrifícios que essa edificação do reino de Deus ia impor mesmo, né, a todas as criaturas, os discípulos começaram a ficar um pouco desanimados, né, porque eles estavam aguardando a boa nova, né? A boa nova é a boa notícia. Como que uma coisa boa pode gerar tanto trabalho e tanto sacrifício, né? Então eles estavam um tantinho desanimados. E aí Humberto de Campos fala que Jesus, sondando o íntimo ali dos companheiros, né, reuniu eles uma noite depois que a multidão já tinha se dispersado, e aí incentivou daquela forma, né, aquela maneira única que Jesus tinha, incentivou os discípulos a colocarem para fora, a manifestarem, né, o que eles estavam pensando, quais as dúvidas que eles tinham, né, na intimidade mesmo, o que eles estavam trazendo. E aí, Jesus, vou pedir permissão aqui para poder ler o que Jesus fala. Jesus fala para eles assim: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Olha, se Deus nos deu livre-arbítrio, né, a liberdade de escolher, então a gente pode escolher tudo. A gente pode escolher a forma como a gente vai levar a nossa vida. A gente pode escolher as causas pelas quais a gente vai decidir lutar. E essas causas, elas podem não ser causas de Deus, concordam? Podem ser, sim, a causa de Deus, né, a edificação do reino de Deus na terra e nos nossos corações em primeiro lugar, mas pode não ser, né? Os nossos interesses, eles podem ser pessoais, e isso é muito comum, muito mais comum, né? Podem ser interesses que só beneficiam a gente mesmo, né? Mais ninguém. E aí a gente chama isso de egoísmo, né? Porque em causa própria a gente pode manipular, a gente pode prometer benefícios para outras pessoas, para que elas ajudem a gente a concretizar, né, os nossos planos, né, os nossos objetivos, que na maioria das vezes são individualistas, são egoístas. E aí, essa proposta individual, né, sem pensar no coletivo, e essa proposta que não envolve Deus,
ela não é capaz de gerar uma fidelidade autêntica, né? Porque como ser fiel a alguém que só se preocupa consigo mesmo? Como que eu vou usar todas as minhas potencialidades, né, toda a minha energia, o meu tempo, para trabalhar por alguém, sendo que no final das contas só ele que vai colher os benefícios? E aí é por isso, né, que toda causa que não é de Deus, ela não possui fidelidade. O mal, ele não é capaz de gerar fidelidade, não a longo prazo. Ao contrário do reino de Deus. O reino de Deus, qual que é o propósito do reino de Deus? É o bem de todos, é o bem comum. A meta é o bem da coletividade. E há milhares de anos, Jesus vem lutando, né? Vem trabalhando para que todos nós, sem exceção, alcancemos essa meta. E aí assim, ó, como que eu vou saber então que o reino de Deus foi enfim implantado na terra? Vocês vão saber reconhecer quando esse momento chegar? Ó, o sinal de que o reino de Deus foi implantado na terra é o dia em que todo mundo estiver vivendo muito bem. Todo mundo estiver bem. É o bem comum, é o bem de todos. Aí sim, o reino de Deus vai ter sido implantado na terra. Mas para que isso possa acontecer, né, Jesus nos diz que a fidelidade, né, ou seja, a confiança em Deus, ela deve ser a primeira virtude que a gente deve conquistar. E aí ele continua assim: onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Porque é natural, né, gente? É natural que o filho anseie pelo pai, anseie por um relacionamento com o pai. E Deus também anseia. Mas o relacionamento que Deus quer ter com a gente não é um relacionamento comum, não é qualquer coisa. É o mais profundo de todo e qualquer relacionamento que um espírito pode ter. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com a gente. É um relacionamento eterno. Mas para isso precisa ter uma confiança integral, uma confiança sem margem de dúvida, sabe? Recíproca. Eu confio em Deus e Deus confia em mim. Porque a gente não pode duvidar da fidelidade de Deus, né? Deus, ele é imutável. E se Deus é imutável, se ele não muda, então a fidelidade dele também não tem como mudar, né? Então Deus, ele nunca vai fazer alguma coisa que faça com que a gente perca a confiança nele. Deus é fiel, mesmo, né? E aí Jesus continua assim, ó: nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. Olha, gente, a gente sequer tinha consciência de que a gente existia, mas a gente já era amado. Um amor que não tem razão, né? Um amor que não tem condições. Deus nos ama exatamente como a gente é desde o início e para todo sempre. Né? Nós não tínhamos nada para oferecer. A gente nem sabia que Deus existia. A gente não sabia de nada. Mas a gente já era extremamente amado por Deus. E Deus já confiava em nós. Fica mais fácil da gente conceber o que é esse amor quando a gente tem filhos. A gente ama os filhos. A gente ama os filhos mesmo antes de olhar para a carinha deles. A gente já ama. Né? A gente cuida deles sem que eles precisem fazer nada. Eles não precisam dar nada em troca. A gente é fiel aos nossos filhos. E assim é que é o amor, né? E a fidelidade de Deus com a gente. Em qualquer momento da nossa vida, se a coisa apertar, né? Se o mundo abandonar a gente, quem que tá ali junto? Você tá lá no deserto, quebrou seu carro, tá na escuridão, não tem sinal de celular, você não tem como chamar ninguém, quem que tá com você? Deus é isso, Deus é fidelidade, Ele tá com a gente até o fim. E aí então, se nesse relacionamento com Deus, né, a confiança ela precisa ser
integral, precisa ser recíproca. E a gente já percebeu, né, que Deus é fiel. Onde será que está o problema dessa relação, então? Vamos pensar, né? E aí Jesus então começa a falar, né, que tudo na vida tem um preço. Qualquer projeto, qualquer objetivo que a gente tenha, ele tem o seu preço. Por exemplo, se a pessoa quer comprar um carro, ela precisa trabalhar, ela precisa poupar. Se ela quer se formar na faculdade, ela precisa dedicar um tempo para isso, ela precisa se esforçar, né? Muitas vezes precisa de dinheiro. Se a pessoa tem um vício, esse vício vai cobrar também um preço alto, né? E aí Jesus fala assim: o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Porque toda escolha que a gente faz exige uma contrapartida, né? E aí os discípulos começaram então a refletir, né, sobre essas coisas que Jesus disse, e aí começaram a se lembrar de algumas histórias de conhecidos que acabaram padecendo, acabaram caindo, ruindo, por serem fiéis demais às coisas do mundo. Aí Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo dele que arruinou a saúde, perdeu a saúde por conta de excessos nos prazeres da carne. Aí Tadeu falou de um conhecido dele que ganhou uma fortuna muito grande, mas que se tornou muito avarento, muito mesquinho, e começou até a se privar das coisas, se privar do necessário para poder multiplicar os bens, né? E acabou sendo assassinado por ladrões, ou seja, perdeu a vida e perdeu a fortuna. E aí eles vão relatando, né, cada qual a história de um conhecido que pagou o preço, né, das escolhas. E aí Jesus questiona assim: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? A gente começou agora, né, gente? Há quantos anos que a gente trabalha para Deus? Né? Dá para contar. E Deus trabalha por nós desde antes da nossa criação. Não tem como comparar, né? Será que seria muito Deus pedir lealdade pra gente? Pedir fidelidade? E aí, enquanto os discípulos refletiam, né, sobre aquelas palavras de Jesus, Tiago ainda estava com uma inquietação, ainda estava com um incômodo. E aí ele chegou mais perto de Jesus e foi falar com Jesus. Na verdade, Tiago tinha uma crença que muitos de nós, né, ainda carrega em muitos momentos. Um amigo do Tiago falou para ele que até queria seguir Jesus, até queria seguir o mestre, mas que o reino pregado por Jesus estava muito cheio de obstáculos, né? E que Deus, ele devia se mostrar para a gente só nos momentos de vitória e de ventura. Ou seja, o que ele estava dizendo? Que se Deus é um pai amoroso, né? Se Deus é leal, se Deus é fiel, ele deve proporcionar para a gente apenas alegrias, vitórias. Por que que Deus permitiria que a gente sofresse, né, se Deus é um pai tão amoroso? Olha só, a gente está tentando estabelecer um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, não é? Então, gente, a gente está aqui tentando. Por que que ele deixa que a gente sofra? Por que que ele deixa a gente passar por dificuldades? Por que que ele deixa a gente sentir dor? Qual que é o sentido disso? Que pai amoroso que deixa um filho ficar doente, que deixa um filho morrer? Como que eu vou confiar em um pai assim? Como que eu vou ser fiel a um Deus assim? Como, gente? Como? E aí a gente volta
para aquelas questões iniciais, né, do início da nossa conversa. Se Deus pretende implantar um reino de amor na Terra, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E aí, Jesus responde para Tiago assim, gente. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Cada um tem o seu tempo, né? Até porque nem todas as verdades são flores, nem todas as verdades são doces. Algumas verdades são bem amargas, algumas verdades são mais difíceis de entender, de aceitar. E aí Jesus fala: devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Será que é só na tranquilidade e no triunfo que Deus prova a fidelidade dele? Quando eu passo por um momento difícil e eu consigo superar, eu percebo claramente a ação de Deus. Mas será que é só na hora da vitória que eu consigo perceber essa fidelidade? Será que a proteção divina não precisa, às vezes, me proteger de mim mesmo? E se acontecer das minhas escolhas acabarem me levando por um caminho que é contrário ao que Deus planejou para mim, como um pai amoroso? E se esse caminho que eu estou escolhendo for me levar a me tornar alguém, algo que eu não fui criada para ser? A gente com certeza não foi criado para ser egoísta, não foi criado para ser orgulhoso, vaidoso, invejoso, avarento, violento, perseguidor. Mas e se os meus valores e se os meus princípios forem contrários ao reino de Deus? Como que Deus vai me proteger? Como que Deus vai me proteger de mim mesma? Ele vai me enviar mais tranquilidade e mais triunfo? Ele vai enviar mais vitória e mais alegria? Mais honra e mais glória? Será que se ele fizer isso, ele não vai estar incentivando a minha invigilância? A minha insensatez? Imagina que seu filho de 2 anos está brincando alegremente no alto de uma escada. Você deixa ele correr o risco de se acidentar gravemente caindo da escada, porque você não quer tirar a tranquilidade dele? Ou você tira ele de lá correndo, mesmo que ele fique aos prantos, mesmo que ele fique extremamente contrariado? Você faz isso para proteger ele? Faz. Essa atitude é de um pai sem amor ou de um pai amoroso e zeloso? Aí Jesus continua assim: nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Olha, se eu sou fiel, né, se eu confio em Deus, eu confio nos planos dele. Mas só que isso é pouco, né? Se você perguntar para qualquer pessoa se ela confia em Deus, ela vai dizer que confia. Mas será que ela segue o roteiro que Deus traçou para a vida dela? Aí que está a dificuldade. E Jesus fala: não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Por muitas e muitas reencarnações, a gente vem alimentando a crença de que Deus concede coisas, né? Deus me concede saúde, Deus me concede dinheiro, Deus me concede vitórias. E um Deus que recompensa. Então, eu faço uma coisa, quando eu acerto, Deus me recompensa. Eu peço e Deus me dá. Eu faço e Deus me recompensa. Mas Jesus, ele vem para propor uma relação com Deus, onde Deus vem nos educar, ele vem nos aperfeiçoar. Mas para isso, muitas vezes, ele precisa dizer não. Ele precisa negar.
ou ele precisa não retribuir. Deus, ele tira a gente da zona de conforto. E isso incomoda. Isso dói, machuca, dá trabalho, né? Mas se eu não mudo, se eu não saio do lugar, né? Se eu não recebo um não, eu não me movimento para buscar uma coisa diferente. Eu não cresço espiritualmente. Eu não me desenvolvo, né? Eu não me torno uma pessoa melhor. Então, Deus precisa me educar, e muitas vezes a forma de educar é o não. Agora, ficou um pouquinho mais difícil, né? Esse relacionamento com Deus. A gente olha para a nossa vida e vê muitos desafios, né? A gente vê muitas dificuldades, muitos problemas, muitas dores até. E aí, como que a gente vai construir uma relação de confiança com Deus, né? Vendo tantas coisas que não estão como a gente gostaria que elas fossem. E aí o que a gente precisa fazer é se perguntar, né, o que Deus quer me ensinar com essa dificuldade? Porque Deus quer me ensinar e me aperfeiçoar. Então, se está difícil, né, se eu estou enfrentando um desafio, se eu estou passando por um sofrimento, o que Deus quer me ensinar com isso? Esse é o não de Deus, percebe? O que Deus acha que eu preciso aperfeiçoar em mim, diante desse problema aqui que eu estou enfrentando? É isso que a gente tem que fazer. E aí, muitas vezes, com tantos problemas que a gente enfrenta mesmo, a gente pode se questionar, como André fez no livro, né? André pergunta para Jesus como ele se sente meio adoentado, e ele pergunta como que ele pode trabalhar na edificação do reino se ele está enfermo. E aí Jesus fala para ele assim, que nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Olha só o que Jesus fala. Em que tudo parece contrariar e perecer. Por que contrariar? Porque, gente, é contrariando que Deus educa a gente. Se tudo tiver como a gente deseja, a gente não precisa mudar nada, não é? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Se tá tudo dando certo na minha vida, tá tudo um mar de rosas, por que eu vou pensar em mudar alguma coisa? Não, tá tudo perfeito. E aí, quando Deus nos contraria, né, Ele mostra pra gente que a gente precisa melhorar alguma coisa. Ele fala, olha, não tá tão certo assim, né? É na tormenta, né, não é na calmaria, que a gente prova a nossa dedicação a Deus. A edificação do reino de Deus, ela acontece dentro de nós, né? Mas ela só vai acontecer quando a gente aprender a ser fiel, quando a gente aprender a ser leal, quando a gente aprender a ser dedicado. E aí, então, depois que Jesus explica todas essas coisas, André, muito emocionado, promete a Jesus, então, que ele vai ser fiel a Deus. E o final dessa lição de Jesus, ele acontece na prática, como todos os ensinamentos de Jesus, né? São pelo exemplo. E aí o exemplo é na cruz. Pera aí, Alex, que eu não tô terminando ainda não. Acontece na cruz, né? Humberto de Campos, ele finaliza o capítulo de uma forma belíssima, que eu vou ter que ler para vocês. Ele fala assim: Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis.
diante de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Eu fico até emocionada. Então, eles foram educados, né? Eles foram aperfeiçoados pelo Mestre. E hoje, dos planos mais altos, eles nos educam e eles nos aperfeiçoam, como tem que ser. E eu encerro assim, então, a minha fala, desejando que cada um de nós esteja sentindo uma vontade irresistível de provar para Deus, né, a sua fidelidade. Agora sim, Alex. Volta. Agora sim, né? Agora sim. Mas foi muito bacana, né? Assim, esse livro, como você falou, ele é assim um presente. E na época de Natal, que é a época de dar presente também, esse talvez seja o nosso presente a todos os irmãos que têm acompanhado a gente durante esse ano, né? Desde março que começamos com essa esse novo caminho. Então a gente está aqui dando esse presente para todo mundo que está ouvindo. E amanhã tem um presentão também, que já vou falar aqui pro pessoal. Kênia, muito obrigado, querida. Abro aí espaço então para você se despedir, para que a gente passe então agora para o passe e a fluidificação da água. Eu recomendo a leitura de toda a obra para quem ainda não fez. Eu estou emocionada até agora, para vocês terem ideia. É uma obra muito linda, que é um chamamento, né? E é fundamental que a gente reflita, que a gente faça essas reflexões, né? É fundamental, em qualquer tempo. Então, eu agradeço muito o convite, porque quando a gente se prepara para fazer uma palestra, a primeira pessoa que é atingida por aquela mensagem somos nós, né? E então eu agradeço muito, foi um presente para mim. Eu deixo um beijo para todos os amigos queridos, estou morrendo de saudade, como sempre. Fiquemos todos com Deus. Tá bom, Kênia, beijo, até breve, viu? Bem, gente, vamos então ao nosso passe, fluidificação da nossa água. Nos preparemos aí, vamos, lembrando da palestra, ter fidelidade, né? Porque a confiança, a fidelidade a Deus, a fim de que realmente possamos receber, abrindo caminho para que os Espíritos possam nos atender. Muitas vezes a gente está com tudo para ser atendido, mas a gente não consegue abrir espaço na nossa psicosfera pela nossa falta de fidelidade, né? De confiança. Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Kênia, vamos lá? Oremos? Oremos. E aqui eu já me despeço de todo mundo também. Um grande abraço a todos, tá? E até amanhã. Encerrando a prece da Kênia, nós estamos encerrando nosso encontro. Muita paz a todos. Encontro vocês aqui amanhã. Um grande abraço. Aí eu que vou sair. Mestre de infinita bondade, Pai amoroso e fiel, pedimos que nesta noite nos envolva a todos em vibrações de paz, de amor, de fraternidade. Nos ensina, Deus, a fidelidade, nos ensina a perseverança, nos ensina a confiança. Que possamos a cada dia, Pai de misericórdia, entregarmos as nossas escolhas, as nossas vidas, os nossos corações nas Tuas mãos, nos Teus projetos. Que possamos fazer do Teu projeto maior o nosso projeto diário,
o nosso projeto reencarnatório. Nos fortalece, Mestre Jesus, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dúvida, de inquietação. Nos ajuda a construir o reino de Deus em nós e no mundo. Protege os nossos familiares, os nossos amigos. Auxilia todos aqueles que precisam de amparo neste momento. Que possamos sempre nos recordar do Teu amor por nós. Fica conosco, Mestre amigo, Deus, Pai amoroso, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite.